Oi, pessoal, que bom estar aqui de novo com vocês no Mergulhando na Lição. É sempre uma alegria poder parar um pouquinho o dia para a gente mergulhar mais fundo na palavra de Deus. E hoje o nosso estudo é sobre um assunto incrível: o que realmente é viver uma nova vida. Vamos nessa? Então, vamos começar com essa pergunta: viver uma vida nova. É uma expressão que a gente escuta o tempo todo, né? Mas o que ela quer dizer no nosso dia a dia, na prática? O que a lição de hoje nos mostra é que isso é muito mais do que uma ideia bonita. É algo que transforma de verdade a nossa rotina, nossas escolhas e o nosso jeito de ver o mundo. E para a gente entender como funciona essa transformação, a gente precisa começar pela base, pelo comecinho de tudo. A nova vida não começa por mudanças do lado de fora, sabe? Não é uma fachada. Começa, na verdade, com uma coisa muito poderosa que precisa criar raiz lá no fundo dentro de nós. Então, o ponto de partida é esse aqui, ó. A palavra de Cristo precisa habitar no nosso coração. E o texto usa um termo muito forte, ricamente, ou seja, com muita abundância, com profundidade. Ela não pode ser só uma visita de vez em quando na nossa mente. Ela tem que estar ali, no centro de comando. Sabe como? Moldando o que a gente pensa e o jeito que a gente decide as coisas no dia a dia. E o mais legal é que essa vida nova que vai crescendo por dentro, ela começa a transbordar, a aparecer do lado de fora. E uma das maneiras mais fortes e imediatas disso acontecer é pela música. Vamos ver um pouquinho como a melodia que a gente escolhe tem tudo a ver com a nossa fé? Para pensar um pouquinho. Uma música pode mudar o clima de um lugar inteiro, pode trazer uma lembrança, pode dar um ânimo ou acalmar a gente. A música tem esse poder, né? De meio que driblar a nossa razão e falar direto com o coração, com as nossas emoções. E essa influência tão grande pode nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. E essa diferença fica muito clara. De um lado, tem aquela música que constrói, que fortalece a gente, a música que ensina, que aconselha, que leva o nosso pensamento para Deus. Mas do outro lado, também tem aquela música que pode ir enfraquecendo a nossa vida espiritual, nos distraindo, criando pensamentos e emoções que não combinam com a nossa fé. No fim das contas, a trilha sonora da nossa vida é uma escolha muito importante. É por isso que os salmos, os hinos, os cânticos espirituais que a Bíblia fala, eles têm propósitos bem práticos. Eles servem para nos ensinar verdades importantes, para aconselhar uns aos outros com sabedoria, para a gente poder expressar nosso louvor a Deus e, claro, para dar aquele ânimo, para nos encorajar nos desafios. São verdadeiras ferramentas para o nosso crescimento. Só que essa transformação vai muito além da música que a gente escuta, né? Ela tem que abraçar cada pedacinho da nossa vida, cada palavra, cada atitude. Vamos ver agora como essa nova vida aparece em tudo que a gente faz. E aqui vem uma pergunta bem direta, para a gente pensar mesmo. Se a gente parar e olhar para o nosso dia de hoje, para as conversas que a gente teve, para o trabalho, para as atitudes em casa, será que tudo isso poderia levar à assinatura "Feito em nome de Jesus"? É um jeito muito bom da gente medir como anda a nossa caminhada, não é verdade? Olha, o chamado é para isso, para que a gente reflita Cristo em tudo, sem tirar nem pôr. Nas palavras que a gente fala, nas coisas que a gente faz, nas decisões, pequenas ou grandes. E, principalmente, no jeito como a gente trata as outras pessoas. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, fazer em nome de Jesus? Significa que a gente age como se fosse um representante dele aqui na Terra. É quase como se a gente se perguntasse a todo momento: isso que eu estou fazendo ou falando agora honra o nome de Jesus? Quando a gente vive assim, qualquer coisinha, por mais simples que seja, vira um jeito de agradecer e adorar a Deus. E para a gente amarar tudo isso que a gente conversou, vamos guardar uma reflexão final. É aquela ideia para levar com a gente durante o dia todo. Vamos pensar com calma nessa frase. Quando Cristo governa o coração, cada palavra, decisão e louvor refletem sua presença. Nossa, que ideia forte, né? Resume tudo perfeitamente. A verdadeira transformação vem de dentro para fora, quando a gente entrega o centro de comando da nossa vida para Ele. E a gente termina, claro, com o versículo que foi a base do nosso estudo hoje, lá de Colossenses 3, versículo 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa guiar o nosso dia. Que Deus nos acompanhe e até o nosso próximo encontro.